Shalom, shalom, povo de Deus! Ah! Voltamos de novo com doses proféticas. Fiquei um tempão aí sem gravar, mas voltamos com força total. E hoje eu quero trazer um tema um pouquinho diferente do que eu já tinha falado nos últimos vídeos. Você foi selecionado pela igreja ou foi chamado por Deus? Em João 15,16 fala: Não foste vós que escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi, assim diz o Senhor. É, quem nos escolheu foi o Senhor. Mas hoje o que acontece? Totalmente diferente, né? A igreja ela vai em busca de currículos. E quando Deus vê o coração, a igreja ela vai atrás de aparências, mas Deus ele só vê o propósito. A igreja ela pode proporcionar cargos. Deixa eu te falar um negócio. Mas só Deus pode colocar um som na sua vida. Veja na passagem de Davi. Davi estava separado por Deus no campo, cuidando das ovelhas, pastoreando. Enquanto seus irmãos, que eram bonitos, fortes, belos, estavam em casa. E quando o profeta vai na casa de Jessé, claro que o Jessé vai mostrar o que tem de melhor, que eram os filhos fortes e belos. Mas Deus disse, não são esses. E quando você para pensar que Davi estava sendo ignorado, estava sendo esquecido, mas Deus vê diferente. Ele estava separado por Deus. Davi estava separado aos cuidados do próprio Deus. Quando você é selecionado ou quando você é escolhido, tem uma diferença grande. Selecionado é pelas qualidades que você pode ter numa fala boa ou no cantar. Mas quando Deus te chama, Ele chama pelo propósito que Ele botou na sua vida. Aquilo que é a essência dele. Não é você no altar, é sobre Deus. E é isso quando você entende que você foi escolhido e foi chamado por Deus. Não se preocupe com altar ou com qualquer coisa que vocês almejam tanto. Porque não queira ser selecionado pela igreja. Queira ser chamado por Deus. Queira ser escolhido por Deus. Queira isso. Seja escolhido por Deus. Quando você é escolhido por Deus, você não precisa de títulos, porque Ele te dá autoridade. Deus vai te dar autoridade. Não se preocupe de ter palco ou de ter altar. Preocupa-se de ter a presença de Deus na sua vida. Você está fazendo a obra porque te colocaram, te selecionaram? Ou porque Deus te chamou? Você é selecionado, você faz de qualquer forma. Você performa-se ali e tá tudo bem. E se você esconde outras coisas? Mas quando Deus te chama, Ele chama porque você tem um propósito, Ele chama porque derramou uma unção sobre você. Então você tem esse propósito porque Deus te entregou. Mas quando Deus chama você, você permanece mesmo quando ninguém vê. Você continua sem ninguém te reconhecer. E você obedece a Deus mesmo doendo. Na dor você ainda continua, porque você foi escolhido e você entende o chamado que Deus tem para você. Jeremias 1,5 diz assim: Antes de formar no teu ventre, eu te conheci e te consagrei. Então, quando Deus fala com você que te escolheu, Ele te escolheu não foi depois de 10 anos, Ele te escolheu no ventre da tua mãe, cara. Entenda. Você, quando tem um chamado, você já foi escolhido antes mesmo de nascer. Deus já sonhava com você, nos projetos que Ele tem para sua vida, no poder que você tem de agregar aquelas pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Por isso que Deus te deu esse propósito. Ou seja, você não é obra do acaso. Você é um projeto de Deus. Então não deixe pessoas colocar marcas em você. Não deixe pessoas selecionar pelo as qualidades que você tem. Mas queira ser chamado por Deus pelo propósito que Deus tem sobre a sua vida. Você tem que entender que tem gente que foi botada dentro da igreja, que foi colocado lá, e tudo bem, Deus vai usar também. Mas você tem que entender que às vezes não foi chamado, mas ela faz a obrigação dela que colocaram lá. E tem gente que foi escondida por Deus, porque não é o momento ainda para você aparecer, porque Deus tem um projeto, Ele tem uma visão com você, e se colocar agora, ou se você almeja tanto ir à frente, pode ser que você se frustre, e é isso, não é isso que Deus quer. Então, já que Deus escolheu você, acalma o teu coração, espere em Deus. Fique tranquilo, porque você também foi escolhido por Deus. Que Deus está chamando pelos verdadeiros adoradores, pelos verdadeiros que Ele colocou um propósito.
Então, não deixe as pessoas falar sobre você. Não deixe botar essas marcas em você. Lembre-se, você é escolhido por Deus. Se a escolha do homem fosse tão confiável, eles não teriam escolhido Barrabás e rejeitado Jesus. O problema é que o homem escolhe pela emoção e Deus escolhe pelo propósito. O homem rejeita o que não entende. Deus levanta o que ninguém valoriza. Não se preocupe. E se você se sente rejeitado, lembre-se, Jesus também foi rejeitado pelos homens. Jesus, aquele que curou, aquele que levou a palavra de Deus, aquele que nos ensinou. Acalma, respire. Esse processo que está passando, que é difícil, eu entendo. Todo mundo tem um processo difícil. Mas mesmo Jesus, que foi rejeitado pelo povo, ele foi escolhido por Deus. E pela escolha de Deus, a gente teve um acesso à salvação. Teve acesso, porque Deus escolheu Jesus para descer na terra e nos salvar. Então essa é a diferença quando Deus escolhe. Tem propósito. Você está aí porque te deram oportunidade ou porque Deus te chamou? Nem sempre a decisão das pessoas revela a verdade. Mas eu quero te falar uma coisa, Deus não erra nas escolhas. Se Ele te escolheu, descansa e se posiciona. Não importa se a igreja ainda não te reconheceu, não importa. Não importa. O importante é, se Deus te escolheu, ninguém pode impedir. Se o céu já liberou as bênçãos sobre sua vida. Então, descansa, irmão. E se posiciona. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. E shalom, shalom, meu povo.